refletir nessa noite. Vamos abrir, né, a Bíblia e leia juntamente comigo, se você tiver a oportunidade de estar com a Bíblia em mãos. Vamos ler lá em Mateus, o livro de Mateus, no capítulo 8, no versículo 23, que diz assim a palavra do Senhor. Entrando ele no barco, seus discípulos seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de uma forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, chamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Que palavra gloriosa, né? Que versículo tremendo da parte do Senhor Jesus. A palavra de Deus, ela vai nos dizer que Jesus e os discípulos, eles estavam dentro de um barco atravessando o mar da Galileia. Quando de repente, né, surge uma grande tempestade. E Jesus, ele está dormindo na proa do barco, enquanto aquela tempestade ocorre. E a palavra vai dizer que os discípulos, eles ficam muito preocupados, né, aflitos e temerosos, porque grande era aquela tempestade. Interessante dizer que eles conheciam aquela trajetória. Né? Provavelmente, quando eles entraram no barco, não havia nenhum vestígio que ia ter uma tempestade, porque senão certamente eles não iam, né, atravessar o mar vindo uma tempestade. Só que eles entram no barco e no momento que eles estão fazendo essa travessia e que Jesus está ali dormindo profundamente, em algumas traduções vai dizer que Jesus estava dormindo profundamente no meio daquela tempestade, e os discípulos muito aflitos e temerosos acordaram Jesus. E de repente ouve-se, né, aquilo que a gente mais quer ver do Senhor Jesus, o poder, né, o seu poder, né, sendo transmitido aqui nessa palavra. Todos nós passamos, nesses últimos dias, principalmente, né, por muitas tempestades, né, por muitas aflições. E assim como os discípulos, nós também temos medo, porque a tempestade, ela traz consigo um caos muito grande, né? São ventos muito fortes, são ondas muito ferozes, e a gente realmente fica com medo quando estamos no meio de uma tempestade. Né? Assim como os discípulos de Jesus também tiveram muito medo e acharam que eles iam até morrer naquela tempestade. Mas eu sei que toda tempestade, ela começa, mas ela também tem um fim. Né? E essas tempestades que vêm sobre as nossas vidas, elas também vêm para nos ensinar que só há um Deus, um soberano, um homem todo-poderoso, chamado Jesus, que acalma toda a tempestade. E por mais que eu queira, né, acalmar certas tempestades das nossas vidas, que às vezes nos acomete, nós não conseguimos, porque não temos poder para acalmar a tempestade. Mas nessa noite eu quero te apresentar um Deus todo-poderoso, que ele tem o poder de acalmar a tempestade do teu coração. Ele tem o poder, aleluia, de acalmar a tempestade que muitas vezes está no teu coração, a tempestade que está na tua mente, a tempestade que está dentro da tua casa, e que você muitas das vezes olha e diz: como essa tempestade vem ocorrer aqui dentro? Como eu estou passando por essa tempestade? E essas tempestades, elas ocorrem em muitas áreas das nossas vidas. Financeiramente, né? Pode-se ocorrer uma grande tempestade, né? E quando essas tempestades, elas vêm sobre as nossas vidas, nós temos que ocorrer alguém. E quando nós não estamos
com Jesus no barco, quando nós não estamos com Jesus no barco, muitas das vezes nós recorremos às coisas erradas, infelizmente. Nós achamos que a tempestade vai acalmar por conta do dinheiro. Nós achamos que a tempestade vai acalmar, né? Com as nossas conexões, né? Nós achamos que a tempestade ela vai cessar se eu recorrer aos meus amigos. Nós achamos, aleluias, que a tempestade ela vai se findar se eu recorrer à minha família, né? E na verdade essa tempestade ela não diminui, porque muitas vezes nós vamos tentar recorrer a pessoas erradas. Nós vamos tentar recorrer para que essa tempestade ela cesse de uma forma errada, a quem não tem o poder de acalmar a tempestade da nossa vida. E a Bíblia Sagrada ela vai nos relatar um episódio, um texto, que fica no livro de Marcos, no capítulo 5, a partir do verso 21, vai falar sobre um homem chamado Jairo. Este homem, de fato, entendeu quem era aquele que poderia acalmar a tempestade ao qual ele estava passando. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai nos falar que Jairo, ele era um dos principais da sinagoga daquela época, né? A Bíblia vai nos contar que esse homem, ele não era qualquer homem, ele era um dos principais da sinagoga. Ele não era um homem, né, de poucas qualidades, não. Este homem era um homem muito importante daquela época. E a Bíblia vai nos falar que ocorre uma grande tempestade na casa daquele homem, a qual aquele homem fica muito aflito, louvado seja o nome do Senhor, e ele recorre a algumas coisas, né? Mas que as coisas a qual ele recorre não são o suficiente para acalmar a tempestade dentro da casa dele, para acalmar curar a filha dele daquela enfermidade que ela tinha. E a palavra nos fala que aquele homem, ele vai ao encontro de Jesus. Aquele homem, ele tinha dinheiro. Aleluia. Aquele homem, ele tinha amigos. Aquele homem, ele tinha conexões, né? Ele era um homem de prestígio. Então, nós entendemos que aquele homem, ele tinha opções a recorrer, né? Só que ele recorreu a essas opções e ele viu que nenhuma delas era o suficiente para acalmar a tempestade a qual ele se encontrava. E a Bíblia nos diz que aquele homem, ele vai se humilha diante do Senhor Jesus e pede para que o Senhor Jesus vá até a casa dele, para acalmar aquela grande tempestade a qual ele estava passando, que era a enfermidade de sua filha. E a Bíblia fala que Jesus não falou o que ia pensar. A Bíblia não nos relata que Jesus ia fazer alguma coisa e depois ia até a casa de Jairo. Não, Jesus falou, eu vou até a tua casa. E nessa noite eu quero dizer para você que o Senhor Jesus, só Ele, tem o poder de entrar na tua casa e acalmar toda essa tempestade ao qual você pode estar se encontrando nesse momento. Eu não sei qual é essa tempestade, o irmão Gildo não sabe qual é essa tempestade, e nós também não temos o poder para acalmar essa tempestade. Talvez nós não temos estratégia suficiente para te ajudar a se acalmar ou acalmar essa tempestade. Mas eu quero nessa noite dizer para você, te apresentar um Deus santo, glorioso, e que tem todo o poder de acalmar a tempestade ao qual você se encontra. Aleluia, Jesus. Só esse Deus, irmão, só esse Deus, que nós tenhamos que confiar nele, esperar dele. Somente ele acalma essa tempestade.
Porque só ele tem o poder de acalmar as forças até da natureza. Porque foi ele quem criou a natureza. Aleluia. Ele disse: haja luz e houve luz, né? Então, ele tem todo o poder de acalmar a tua tempestade. Muitas vezes você se encontra na tua casa e de repente uma tempestade surge. E a palavra é tão interessante que vai dizer que eles foram no caminho e a tempestade surgiu, né? Surgiu-se ali uma tempestade. E Jesus dormia no barco. Olha quanto poder que Jesus tem. Só ele é capaz de dormir enquanto está ocorrendo uma tempestade. Os discípulos, eles estavam atemorizados, eles estavam com medo. Mas Jesus, aleluia, ele acorda, ele se levanta e fala: por que vocês estão tão apavorados, homens de pequena fé? Né? E fez com que o mar se acalmasse, né? O vento cessasse, porque ele é o Todo-Poderoso. Só ele tem esse poder. Louvado seja o nome do Senhor. Grande e poderoso és tu, ó Deus. Só o Senhor pode te curar dessa enfermidade que você está passando. Só o Senhor pode te tirar dessa dificuldade financeira. Só o Senhor pode cessar essa doença e te dar a cura. Por quê? Porque só Jesus tem esse poder. Só Jesus acalma as tempestades. Muitas das vezes você está com o seu emocional abalado. E aí você recorre a muitas coisas que não é o Deus. Você acaba recorrendo a muitas coisas que não vão ter o poder de te ajudar. Elas podem até auxiliar por um momento, mas elas não têm o poder de cessar a tempestade. Né? Às vezes você recorre à tua vizinha para contar algo, quando na verdade o Senhor ele está no barco. E às vezes você não recorre a Jesus. Você recorre à tua vizinha para confessar algo, para contar algo, desabafar, quando na verdade o Senhor Jesus fala para a gente: olha, fecha a tua porta, me busca no secreto, porque no secreto eu vou te responder. Né? Então, Jesus ele tem esse poder de acalmar a tempestade. Mas nós, às vezes, recorremos a quem não pode acalmar a tempestade. Nós, infelizmente, recorremos, nos esquecemos de quem está no nosso barco. E você, nessa noite que me escuta, né, que me vê, que me ouve, né? Que está aqui nessa live ou que vai assistir em algum momento, que ainda não tem Jesus dentro do teu barco. E você está se passando por uma tempestade muito grande. Você fala: eu não tenho solução para cessar a minha tempestade. A dor que eu estou no meu interior é muito grande. E não tem como cessar. Eu digo para você nessa noite que tem como cessar. Porque se você convidar Jesus para estar dentro do teu barco, mesmo com pouca fé, louvado seja o nome do Senhor, mesmo com pouca fé, ele tem todo o poder para acalmar a tempestade. Louvado seja o nome do Senhor. Ele quer apenas que você creia. Tão somente nessa noite creia que o Senhor Jesus, ele é capaz de cessar a tua tempestade. Aquele homem, ele não tinha mais nenhum recurso a recorrer. Jairo, ele não tinha mais a quem recorrer. Certamente, ele já tinha gastado muitos e muitos recursos com médicos para poder curar a sua filha. Mas ele entendeu que só quem tinha o poder para acalmar a tempestade a qual ele estava passando era Jesus, era o Cristo. Era o Cristo. Aleluia. Ponha na sua cabeça, meu irmão, nessa noite. Os teus amigos, eles podem te auxiliar por um momento.
mas eles não vão ter o poder de acalmar a tempestade que você está passando. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você confie no teu dinheiro e talvez por um momento até cesse, mas vai continuar e continuar se levantando mais e mais tempestades. Por quê? Porque só quem pode com todas as coisas e cessar toda a tempestade é o Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, que o Senhor Jesus, ele te alcance nessa noite, meu querido. Ele invada a tua casa, ele invada a tua vida, e ele cesse todas essas preocupações, que ele cesse todas essas tempestades, porque enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, nós vamos passar por lutas. Mas o Senhor falou que ele estaria conosco. Então, você vai passar por essas lutas, porque às vezes essas lutas, essas tempestades, elas forjam em nós um caráter cristão. Elas nos ajudam a suportar outros níveis, né, de tempestades. Ela nos ajuda a passar por coisas, vamos dizer, mais graves no futuro. Por quê? Porque nós vamos estar com a nossa fé alicerçada, entendendo e crendo que só o Senhor tem todo o poder de cessar a tempestade. Será que a tempestade ela está sendo inserida no teu casamento? Né? Será que esses confrontos de interesse, será que esses confrontos de pensamentos, né? Porque o casamento ele é o todo dia, é um diálogo, eu costumo dizer que é uma escolha, amar é uma escolha, querer continuar casado é uma escolha. E às vezes a gente passa no nosso casamento por muitas lutas, por muitas dificuldades, que você fala e não tem mais jeito. Convida nessa noite Jesus para o teu barco. Convida hoje Jesus para entrar na tua vida. Fala para ele, olha, Senhor Jesus, eu estou aqui, eu quero que o Senhor entre no meu barco, porque eu entendo que só o Senhor tem todo o poder para acalmar a tempestade. E os discípulos de Jesus, eles já haviam visto, eles já tinham visto muitos milagres. Eles já tinham presenciado o tamanho do poder de Deus. Eles já tinham presenciado o quanto Jesus fazia pelas pessoas. O quão poderoso ele era para realizar. E mesmo assim, quando Jesus acalma a tempestade na frente dele, ele se questiona e fala, meu Deus, quem é este homem que até o mar lhe obedece? Ele, meus irmãos, é o Todo-Poderoso. Aquele que acalma a tempestade do teu coração, aquele que acalma a tempestade da tua casa, aquele que acalma a tempestade no meio da tua família, no meio da tua parentela. Só ele acalma toda a tempestade. Então, somente confia em Jesus. Deposita nessa noite a tua confiança naquele que pode te ajudar, naquele que pode segurar a tua mão e dizer, eu estou aqui com você. Então, se acalma, faça como eu faço, durma. Durma também profundamente na tempestade. Porque o Senhor, ele nos dá a paz, aquela paz que o mundo não nos dá, é o Senhor que nos dá. A paz que excede todo o entendimento. Então, que o Senhor Jesus possa te dar, trazendo sobre a tua vida essa paz, meu irmão. Essa paz, essa tranquilidade de você entender que é Jesus que está no teu barco. E que ele não vai naufragar. O teu barco, ele não foi feito para naufragar, porque Jesus está dentro dele. Essas tempestades, elas são, às vezes, rotineiras nas nossas vidas. Mas o Senhor Jesus te fala, eu estou no teu barco, embora a tempestade não cesse, eu ainda assim estou lá cuidando de você. Embora essa tempestade não cesse, ela seja uma tempestade contínua, ainda assim eu estarei aqui para acalmar a tempestade dentro do teu coração.
Às vezes você se olha em uma situação que você diz, meu Deus, não tem mais jeito. É agora que eu vou naufragar, irmão Gildo. Não tem mais jeito, eu não tenho mais solução. Essa enfermidade dominou meu corpo e eu não vou ser mais curada. Eu não arrumo mais trabalho, né? As portas se fecharam de uma maneira que eu acho que não vou conseguir mais um trabalho. O meu casamento, ele está em ruínas e eu não sei como restaurar. Eu acho que vai cada um para o seu lado. Mas Jesus te diz hoje. Jesus fala para você nessa noite. Só Ele, meu irmão, tem o poder de acalmar a tempestade. Coloca os teus medos, coloca as tuas frustrações diante do Senhor, crendo que só Ele tem todo o poder para acalmar a tempestade da tua vida. Só Ele, meus irmãos. Então confia no Senhor nessa noite e pede para Ele entrar no teu barco. Diz, fala Jesus, entra no meu barco. E mesmo que eu passe por tempestades, o Senhor Jesus vai estar com você. O teu barco não vai naufragar. Esse teu barco não foi feito para naufragar. Essas tempestades não foi feitas para te amedrontar, mas para te fortalecer, para te encorajar e para dizer para você que você tem um Deus todo-poderoso. E que essas situações a qual nós passamos, essas dificuldades, essas tempestades, são pequenas demais, meus irmãos. Elas são pequenas demais diante do poder do Senhor a qual você serve. Então, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa te alcançar nessa noite e acalmar a tua mente, acalmar o teu coração, repreender essa tempestade que tenta te sufocar, repreender essa tempestade que tenta te tirar da presença do Senhor. Não deixa. Coloca a tua fé em ação. O Senhor Jesus fala para os discípulos assim, olha, homens de pequena fé. Por que vocês estão com tanto medo, né? Homens de pequena fé. E Jesus acalma ali a tempestade. Eu fico imaginando o poder de Deus nessa hora. Sabe? O Todo-Poderoso diante de mim, acalmando as tempestades tão vorazes das nossas vidas. E ele vem, ele diz, ô minha irmã, ô meu irmão, tenha fé. Tenha ânimo. Levante a sua cabeça e veja quem está no teu barco. Ele cantaraba, sirimianda e cantarabachai. Hey, de me cantarabaiandara, sirimianda e cantarabachai. Oh, aleluia! É o Senhor que está no teu barco. Aleluia, Jesus. É o Senhor que está no teu barco nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Acrescenta a tua fé. Ora mais, jejuma mais, se consagra mais, se coloca na posição de homem e mulher obediente ao Senhor, para que você possa ver o Todo-Poderoso agir na tua vida. E dizer que essa tempestade é pequena demais para o teu Deus, aleluia. Essa tempestade é pequena demais para aquele que criou os céus e a terra, o Senhor te fez. Ele fez o mar, ele fez os céus, ele fez todas as coisas. Tudo está no domínio do Senhor. Ele tem todo o poder, igreja, do Senhor Jesus. Só o Senhor tem todo o poder para acalmar a tempestade. Então, nessa noite, em nome de Jesus, que o Senhor possa te alcançar, aonde você estiver, que o Senhor te alcance, no nome de Jesus, que Ele te alcance.